Então agora a gente vai começar a falar sobre a introdução da cirurgia ortopédica. Então a gente vai ter algumas definições antes, a gente vai falar sobre algumas coisas umas noções mais básicas, porque tem muito conceito diferente do que a gente é acostumado de tecidos moles. Então, primeiro, ortopedia é a ciência, né, a área da medicina que estuda a conservação, prevenção e restauração da forma e função do sistema músculo-esquelético. Ou seja, a gente não trabalha só com osso, né? A gente tem que fazer toda a avaliação de músculo, tendão, ligamento, osso, muitas vezes, dependendo da situação, até junção neuromuscular, né? E muitas vezes de uma maneira sistêmica também, não só pensando em cada um dos ossos, em cada uma das musculaturas, mas muitas vezes trabalhando de uma maneira com essas musculaturas e com todo esse esqueleto do paciente de uma maneira mais geral, né? E traumatologia é a área que estuda as lesões produzidas pelas violências externas sobre o organismo, que é o trauma mesmo, né? Qualquer impacto ali, qualquer lesão de agressão contra o organismo, que acaba sendo boa parte da rotina da ortopedia, mas que não é a mesma coisa que ortopedia, né? Que daí é onde a gente lida principalmente com as fraturas, né? Então é importante lembrar, traumatologia é o que a gente normalmente encara como ortopedia, que é a parte de fraturas, mas na ortopedia a gente lida inclusive até com doenças, como eu disse, sistêmicas, que a gente não precisa nem de cirurgia para poder tratar um paciente ortopédico. As funções, quando a gente pensa principalmente numa cirurgia ortopédica daí, é estabilizar ossos fraturados, que é realmente uma das rotinas mais frequentes que a gente tem, explorar, debridar e estabilizar articulações que estejam lesionadas, reposicionar articulações danificadas, luxações, por exemplo, estabilizar a coluna vertebral diante de uma luxação ou de uma fratura, ou descomprimir também a coluna vertebral, que seria as hérnias de disco. As duas acabam sendo uma mistura ainda entre as especialidades, entre ortopedia e neurologia. Ambas as especialidades costumam atuar na lesão de coluna. Ressecção de tumores musculoesqueléticos, aí o mais comum que a gente tem é o osteosarcoma. E reparar lesões de tendões e ligamentos, como, por exemplo, ruptura do ligamento cruzado, ruptura do tendão de Aquiles, que são as duas mais comuns que normalmente a gente encontra. Falando sobre a identificação dos problemas, né, para a gente poder saber aonde a gente atuar, a gente sempre tem os nossos alicerces ali, a nossa linha de raciocínio para ser feita. Como toda consulta, como todo tipo de atendimento que a gente sempre faz, a resenha é muito importante, a anamnese é muito importante, é todo aquele embasamento do animal, né? Idade, raça, sexo, porte, score corporal, por que ele está ali, qual é o histórico desse animal, o que aconteceu com ele, há quanto tempo. O exame físico geral também acaba se tornando importante para a gente, pensando na visão geral de ortopedia, né? Muitas vezes o exame físico não vai fazer diferença diante de uma fratura, diante das doenças mais comuns mesmo, não faz muita diferença, do tipo uma luxação de patela, uma displasia coxofemoral. Mas pensando que existem diversas lesões, como eu disse, até infecções bacterianas que levem a problemas ortopédicos, a terem como principal, às vezes, sinal algum tipo de claudicação, alguma coisa assim, é importante a gente fazer a avaliação geral, avaliar a febre desse paciente, né, avaliar a temperatura, avaliar a mucosa para ver se não está hipocorado, alguma coisa do gênero, ausculta, respiratória, cardíaca, né? Para depois aí sim a gente ir para o exame ortopédico, que a gente vai ver aqui os detalhes, existem várias manobras ali e alguns testes específicos que a gente tem que fazer e que a gente vai explicar para vocês. Aqui é um exemplo, que é o teste de compressão tibial para avaliação do ligamento cruzado, né? Depois a gente vai explicar ele. E os exames de imagem, por último, né, que são o nosso grande aliado, muito mais do que os exames laboratoriais, né? Os exames laboratoriais a gente usa mais nessa questão geral mesmo, pesquisando em algum tipo de infecção, no caso. E os exames de imagem a gente usa o tempo inteiro, né? A maioria esmagadora das lesões ortopédicas a gente vai depender ou de um raio-x ou de uma tomografia, se for alguma lesão mais avançada, mais difícil de avaliar,
para ajudar a gente, né? Raramente a gente usa ultrassom e ressonância, que também seriam outros exames possíveis de imagem aí no nosso auxílio. Essa primeira parte mais apresentando o básico do básico mesmo ali, né? Essa parte aqui tá tudo certo, não tem dúvida nenhuma aqui para vocês. Isso é basicamente só informação básica ali, né? Aqui a gente começa com uma parte um pouco mais interessante da aula propriamente, que são sinais clínicos, né, para avaliação desse animal. Primeiramente, o sinal mais característico que a gente vai ter, e mais clássico de uma lesão ortopédica, é a claudicação. É o paciente mancar porque algum membro está doendo. Por algum motivo, ou por algum motivo ele não consegue usar aquele membro. É muito importante, principalmente, que vocês vão ter a matéria da Carol junto, que ela vai se basear na neurologia nesse semestre, né? É muito importante vocês diferenciarem claudicação de ataxia. Ataxia é um sinal neurológico, claudicação é um sinal ortopédico. Claudicação é quando o paciente não quer usar aquele membro ou não consegue, por algum motivo mecânico ali que impeça o seu movimento ou que ele não queira usar, né? Porque vai doer ou porque está instável. Por exemplo, com uma fratura, que ele sabe que se ele tentar esticar o membro, se ele tentar apoiar, não vai ter a sustentação e vai doer porque vai ter toda a lesão ali muscular, ou se ele está com algum tipo de lesão articular e que daí ele sabe que ele ficar soltando o peso e ficar fazendo a movimentação ali do membro vai fazer uma dor constante, então ele vai pisando mais devagar com aquele membro, ele vai evitando colocar o peso naquele membro conscientemente. Ataxia é um sinal neurológico, então ele é uma falha na comunicação do cérebro com o membro, e isso vai fazer com que o animal não entenda, não interprete direito o movimento do seu membro. Ele não sabe que o membro dele não está funcionando direito. Essa é a principal diferença de uma claudicação e ataxia. Então, o membro do paciente vai andar de uma forma meio que aleatória ali, sendo puxado, e normalmente ele tende a arrastar no chão, enquanto a claudicação o animal não arrasta, porque ele vai tentando poupar o membro, então ele tira do chão, né? Ele não vai deixar arrastando. Então são basicamente as principais diferenças entre um e outro. Como a gente já está falando disso, antes de continuar aqui eu vou mostrar o vídeo para vocês. Aqui a gente tem 2 vídeos para diferenciar o que é uma claudicação e o que é uma ataxia. Vou colocar o primeiro vídeo de baixo, que é a claudicação. O paciente tem ruptura de ligamento cruzado e claudica do membro pélvico esquerdo ali, né? Então dá para ver bem que ele vai conscientemente tirando o pé do chão, ele não encosta, não faz o arrasto do pé no chão, e ele tem uma marcha constante ali, que ele vai o tempo inteiro tirando o peso de uma maneira constante desse membro. Enquanto o de cima, que ele tem uma ataxia, dá para perceber que ele até parece um pouco mais ativo no ambiente, e percebam que daí o membro dele anda de uma maneira meio aleatória. Ora ele abre uma base mais ampla ali para sustentação, ora os membros vão cruzar um entre o outro ali, ora vão arrastar, ora o membro vai inclusive virar ao contrário ali, e ele anda como se não tivesse nada acontecendo, né? Como se ele não estivesse se preocupando muito com o que está acontecendo com o membro pélvico, justamente porque ele não percebe o que está acontecendo, né? Deu para entender a diferença de um para o outro? Ficou claro a diferença entre claudicação e ataxia? Para mim não rodou direito os vídeos, ficaram travando. Se o professor puder colocar os vídeos separados depois no AVA, fica melhor. Então beleza, eu jogo lá no AVA eles. Outros sinais que a gente tem também relacionados às lesões ortopédicas são a dor, bem característico também. O paciente, a maioria das lesões que vão ter alguma injúria muscular, articular ou óssea vão gerar dor e o paciente vai evitar usar esse membro. Então também a limitação de movimento está na maioria das vezes intimamente ligada à dor. Algumas situações pode ser por impossibilidade mesmo. Uma fratura ele vai limitar o movimento também porque mecanicamente não está ali funcional o membro, não tem o eixo de movimento. Mas também muito pela dor o paciente vai inclusive tentar mexer aquele membro, né?
Algumas vezes a limitação pode vir de uma lesão muito crônica, que já tem um excesso de artrose, por exemplo, e daí o paciente não consegue mais fazer a amplitude que deveria por esse excesso de artrose que existe, ou por um excesso de atrofia, que daí impede o alongamento da musculatura, e por isso daí o paciente também não consegue se movimentar. Febre é bem mais raro, porque acaba sendo mais referente às lesões sistêmicas e que são bem mais raras na ortopedia do que as lesões específicas ali, articulares ou ósseas, né? Apatia e anorexia acaba sendo muito variável, de acordo até com o limiar de dor, muitas vezes, desse paciente, ou a origem da lesão, mas podem acontecer. O paciente normalmente é mais sensível ao nível de dor, também tende, muitas vezes, a ficar mais quieto no seu canto, e muitas vezes deixar de comer, e isso é um detalhe muito importante que a gente tem que prestar atenção, principalmente em gato. Em cachorro, normalmente, eles tendem a manifestar mais a dor, manifestar mais os problemas, a reclamarem mais das coisas. O gato, ele naturalmente é uma presa e não um predador na natureza de um modo geral, né? Ele, inclusive, se enxerga muito mais como uma presa do que como um predador. Então, o comportamento natural do gato é que ele tenda a esconder as suas lesões, os seus problemas, para não se mostrar uma presa fácil, para não se mostrar fraco diante do ambiente em que ele está. Então, é comum o gato ter uma lesão ortopédica, ter uma ruptura do ligamento cruzado, ter luxação de patela, sei lá, ter artrose mesmo ali de displasia coxofemoral, que também existe em gatos, né? E ele não mancar, ele não claudicar. E o proprietário começar a perceber que a principal alteração do gato foi clássico de diversas doenças, não só ortopédicas, né? Diversas doenças de gato, né? Mas é clássico do proprietário felino, né? Ele chegar na clínica, o que está acontecendo com o seu gato? Ah, não sei, ele só está mais quietinho, faz uns dias ali, vai estar comendo um pouco menos, né? E mais nada, o gato simplesmente fica quieto, porque ele está com algum problema. E daí, para você diferenciar isso de uma gastroenterite, de uma lesão renal, de uma lesão ortopédica, você vai ter que começar a virar o gato ali bem aos poucos, né? Mas você não pode desconsiderar basicamente nenhuma das alterações quando você fala de um gato, porque isso vai ser um sinal muito comum para ele, para qualquer coisa que ele tenha, né? Diferente de um cachorro que vai descaradamente, na maioria das vezes, mancar do membro que está sendo afetado, e o proprietário, na maioria das vezes, vai chegar, ele está mancando, né? Por exemplo, né? Da forma mais tradicional. Atrofia muscular sempre vai acontecer diante de uma lesão crônica, por conta que isso é uma resposta direta ao desuso do membro, ao desuso daquela musculatura. O membro não está sendo usado, a musculatura não está sendo exercitada, ela vai atrofiar. E as lesões cutâneas também são crônicas, também são respostas crônicas, diante das manifestações, principalmente de dor, de incômodo desse paciente, como mordeduras e lambeduras. Que daí ele vai ficar se lambendo ali, ou vai ficar fazendo aquelas mordiscadas, como quando tem pulga também, às vezes, que eles ficam se mordiscando, e esses incômodos constantes do paciente vão começar a levar essas lesões cutâneas por abrasão ali da região em que esteja com a lesão. Dessa parte de sinais clínicos, tudo tranquilo? Tudo. Então vamos para a anamnese também, o outro ponto importante, ainda conversando com o proprietário. Como eu já tinha dito, espécie, raça e idade são coisas muito importantes. Quem já passou por estágio por aí, ou está em estágio por aí em qualquer área de pequenos animais, sabe que existem várias doenças que são bem características e são bem clássicas, de porte, de raça, espécie nem tanto, né? E mais idade também bastante, de lesões ortopédicas. Forma bem clássica de dizer, o osteosarcoma em pacientes mais idosos, qualquer tipo de lesão congênita, luxação de patela, por exemplo, em pacientes mais novos, a displasia coxofemoral. Então são coisas que a gente já espera, né? Por exemplo, chega lá, o pastor alemão, 8 meses, o proprietário está falando que ele está mancando do membro pélvico. Você já vai provavelmente na cabeça com displasia coxofemoral na cabeça, porque ele é a raça predisposta, idade predisposta, então você já vai armando a sua ideia na cabeça. Ao passo que chega, por exemplo, um boxer de 15 anos com claudicação do membro torácico.
Você provavelmente já vai pensando que seja algum tipo de osteosarcoma que ele tenha no membro, porque é esperado pela idade, pela raça ser predisposta e tudo mais. Então tudo isso já faz diferença. Estado nutricional pode significar um pouco para a gente, pelo menos talvez de prognóstico e de até cronicidade dessa lesão, ou às vezes também pode ter a ver com a causa dessa doença. Muitas lesões, principalmente às vezes déficit de cálcio, de potássio, coisas assim, podem fazer diferença na estrutura muscular, estrutura esquelética, e isso levar a algumas alterações também, né? Algumas alterações também podem ser decorrentes de excesso de estado nutricional, principalmente pacientes agora, isso está existindo cada vez menos, né, pelo que eu saiba, mas a galera que, por exemplo, dá bomba para o cachorro, alguma coisa assim, faz algum tipo de suplementação forçada para o animal por qualquer motivo, e daí isso acabar gerando às vezes até algum excesso de depósito de algum mineral, e isso também levar a lesões articulares nesse paciente. O histórico de trauma, que é uma das formas mais características de você identificar uma lesão ortopédica. Uma das coisas mais comuns que acontece é o cachorro caiu do colo, caiu do sofá, caiu da sacada, foi atropelado, brigou com outro cão, qualquer coisa assim, e agora tá mancando, né? Resistência a exercícios ou dor consequente aos exercícios, paciente que tá tudo bem na casa e daí leva para correr no parque, quando volta do parque, que pareceu que estava tudo bem, percebe que o paciente está mancando, normalmente, por exemplo, mais referente a algum tipo de lesão crônica, né, que daí, e que não está tão evoluída, né, também, e daí por isso que o paciente ainda consegue fazer as suas atividades diante do esforço, ele manifesta a dor, né, resistência a exercícios, mais pensando numa lesão que já é crônica e mais existente há bastante tempo, então já incomoda sempre o paciente, então é uma certa forma de você pensar aí um pouco no quanto essa lesão incomoda o animal. Período, às vezes, do dia de piora, que isso pode acontecer, normalmente, principalmente aí a gente pensa nas regiões ou nos momentos do dia que estão mais frios, normalmente tende esse tipo de lesão a doer mais do que nos períodos que está mais quente. O tempo de evolução também, que faz diferença no tipo de tratamento, muitas vezes, ou no prognóstico que a gente dá para essa lesão. E se tem tratamentos anteriores também, porque várias doenças ortopédicas existe também mais de um tipo de tratamento possível, viável ali, né? Então, para pelo menos a gente não repetir a mesma coisa que já não deu certo, ou às vezes tem alguns tipos de tratamento que inviabilizam outros. Então, para você saber o que é possível ainda ser feito por esse animal ou não. Feita essa anamnese, aí a gente vai para a parte de exame físico, que eu vou pular aqui, porque vocês já tiveram em clínica médica, em semiologia, enfim, em diversas matérias, não é o que vem ao caso agora, né? Mas depois de fazer o exame físico geral, a gente vai para o exame físico ortopédico. O objetivo do exame ortopédico é a gente procurar aumentos de volume, regiões de dor ou de instabilidade e crepitações em alguma parte do corpo, em qualquer região ali do sistema músculo esquelético, né? Então procurar qualquer tipo de lesão, qualquer alteração da anatomia natural desse animal, né? Ou que demonstre algum tipo de incômodo. Normalmente a gente começa o exame ortopédico, isso é uma coisa importante a gente pensar, essa parte até fazer antes do exame físico, inclusive, do exame físico geral de ausculta, até de tudo. Começar sempre pela observação do paciente. Ele parado, ele em estação, ele sentado, ele deitado, ele andando, ele correndo, ele fazendo curva, ele levantando, fazendo as atividades normais dele do dia a dia. Se for viável, dependendo, lógico, da situação, pedir para ele subir em alguma coisa, descer de alguma coisa, né? Não vai pedir para o paciente que está fraturado fazer isso, né? Mas dependendo do tipo de coisa que você esteja pesquisando ali, né? Fazer o paciente se movimentar das maneiras convencionais. Isso para a gente tentar identificar quais são os pontos em que ele tem maior nível de dor ou maior dificuldade de movimentação, e isso começar a dar indícios para a gente da onde está a lesão e o quanto que isso limita a atividade do paciente. Por que isso é importante fazer até antes do exame físico? Porque o animal ele não é tão cooperativo, porque ele não entende o que está acontecendo com ele, que a gente está tratando ele, né? Então, a partir do momento que você começa a manipular o animal que já está com dor e ele começa a ficar incomodado com essa dor, ele vai tender a ficar cada vez mais agressivo e menos cooperativo com o seu exame.
Mas vai perdendo a paciência mesmo ali, por conta da manipulação e a dor constante gerando. Então a pior coisa que a gente tem para fazer é ir direto no foco da dor desse paciente, porque se você não conseguir mexer lá de uma vez, ou se o paciente tiver com muita dor ali, você manipular aquilo e o paciente realmente ficar estressado ali de um modo geral, ficar realmente incomodado com o nível de dor ali, dificilmente você vai conseguir fazer o resto das coisas que você precisa com qualidade nesse paciente. Então sempre ir da parte menos invasiva do exame que você tem para a parte mais invasiva, né? Então, primeiro olha o paciente de longe, deixa ele lá tranquilo, deixa ele se ambientar, ele ficar bem no ambiente, vê como ele faz o comportamento dele normal ali, como a gente disse, e daí depois vai pegar o animal. Começando, a gente vai fazer a palpação de todos os membros do animal. O ideal é a gente sempre, independente da lesão que venha pra gente, a gente palpar todos os membros desse animal. Por exemplo, ele veio claudicando do joelho esquerdo. Você não vai palpar só o joelho esquerdo, você vai palpar o membro torácico, esquerdo, direito, membro pélvico, esquerdo, direito. Logicamente, no dia a dia, às vezes, na correria, é complicado fazer tudo certinho, mas pelo menos, pensando na prática em si, pelo menos fazer a avaliação do membro contralateral. Já explicando por que todos os membros, aproveitando aqui. Primeiro, é muito comum, principalmente em lesão ortopédica crônica, o paciente ter lesão em outros membros. Por exemplo, um animal que tem ruptura de ligamento cruzado de um lado, às vezes não foi tratado, e daí ele acaba desenvolvendo lesão no ligamento, de ligamento cruzado, ou até artrose, por exemplo, no outro joelho, porque ele vai ficar sobrecarregando o outro lado, porque antes ele estava mancando do ligamento cruzado que foi rompido primeiro. Aí ele chega para você, já nessa lesão crônica, e daí ele chega claudicando só, ou você percebe a claudicação do membro que teve a lesão agora, da claudicação do quadril que está com artrose ali crônica. E vai fazer o tratamento da artrose e não percebe e não faz a avaliação do outro membro, não percebe que ele está claudicando porque ele está com uma lesão mais significativa numa outra parte do corpo. E daí você negligencia, você pula, você deixa passar a ruptura do ligamento cruzado do outro membro. É muito mais comum, na verdade, isso acabar acontecendo com o membro torácico. O membro torácico ter, às vezes, alguma lesão e o paciente acabar fazendo sobrecarga do membro pélvico e as pessoas só tratarem a lesão do membro pélvico, ou também a lesão do membro pélvico, o mais comum também, displasia coxofemoral, por exemplo, o paciente tem a lesão ali articular do quadril e as pessoas tratarem só o quadril e daí não perceber e cronicamente o paciente começar a desenvolver artrose, lesão de cotovelo principalmente e de ombro do membro pélvico pela sobrecarga do membro torácico ali, que ele desloca o peso para frente para poupar o quadril, né? Então por isso é importante você avaliar todos os membros. É comum você ter lesão dos outros membros de uma forma secundária a uma lesão original, principalmente a longo prazo. Pensando no seu exame específico, se você quiser descobrir algum ponto de dor também desse animal, algum tipo de intolerância que ele tenha de movimentação também, ou de limitação, é muito mais fácil se você começa pelo membro que não está lesionado também. Por exemplo, esse paciente tem uma limitação de movimento de cotovelo. É mais fácil você fazer o exame dos dois membros para comparar o quanto que um abre em relação ao outro, do que ficar só olhando o membro que está lesionado e calcular, parece que ele não está abrindo completamente, parece que está travado esse cotovelo. Faz a comparação dos dois membros. Então, você pegar o membro que esteja saudável te facilita para comparar qual é a limitação do paciente no membro que está afetado. Muitas vezes, alguém já deve ter ouvido com certeza alguma história assim. Esse paciente não gosta que mexa, esse cachorro não gosta que mexa no pé dele. Você mexe no pé dele e ele tenta te atacar. Aí você leva ele pro consultório, deita o paciente, aí o médico começa a mexer ali no coxinho, começa a mexer no pé do paciente, o paciente vai morder, ele tá com lesão, alguma coisa aqui no coxinho, ele tá com algum problema aqui nessa parte do pé. E não é, o cachorro só tá incomodado, sabe? Se for isso, ele vai fazer isso dos dois lados. Ao passo que se ele tiver com alguma lesão ali, você pode, por exemplo, mexer naquela lesão no membro que tá, naquela região no membro que está saudável, o paciente fica quieto, você vai do outro lado, vai mexer naquela região, ele se manifesta de alguma maneira, ele reclama de alguma maneira. Então daí você tem certeza que ali tem
alguma coisa errada mesmo. Essa é a ideia de você fazer pelo menos a comparação dos dois membros em si, né? Do contralateral que vem a reclamação pelo menos, né? Sempre começar da região mais distal para mais proximal. A distal, que a gente diz, é a mais distante do tronco do animal, então as unhas. Então começar da unha e do coxim desse animal e subir até o tronco. Por isso que a gente fala da região distal para a região mais proximal. Quando a gente se refere aqui a começar da unha e do coxim, é justamente porque muitas lesões, às vezes, acabam passando despercebidas para a gente e podem não ser nem lesões ortopédicas. Às vezes o paciente tem uma lesão abrasiva ali, já aconteceu isso comigo, né? Do paciente, por exemplo, pisar em alguma coisa, acho que comigo o paciente tinha pisado em quiboa e queimou o coxim embaixo ali por conta da quiboa. E chegou mancando do membro torácico direito ali. Aí me chamaram direto falando, esse paciente está com alguma lesão ortopédica porque ele está claudicando o membro torácico direito. Aí eu fui avaliar o paciente e ele só estava com o coxim queimado. Só não, né? Mas não era uma lesão ortopédica. Então, nem sempre que o paciente está com necessariamente uma claudicação vai ser uma lesão ortopédica. Então é bom você, ou não vai ser uma fratura, não vai ser uma lesão de cotovelo, nem nada assim. Então sempre fazer a avaliação desde a base. Às vezes eles estão com algum outro tipo de dermatite, algum problema entre os coxins aqui, alguma lesão de pele, bicho que pegou ali, alguma picada naquela região, e por conta disso, que na hora que pisa dói, e ele claudica, e não necessariamente ser uma lesão ortopédica. Então por isso fazer a avaliação desde a base ali. E vai subindo, fazendo a palpação de tudo e todos os movimentos de amplitude, de flexão, de extensão, abdução e adução de cada uma das articulações, né? Fazer todos os movimentos, rotação e tal ali, para poder ter certeza se tem alguma lesão. Porque também sempre da região mais distal para proximal. A gente é mais fácil da gente mexer, por exemplo, só o cotovelo sem mover nenhuma das outras articulações. Mas se vocês forem reparar no paciente, quando ele estiver deitado ali, quando ele estiver na posição para você examinar ele, deixando o membro normal do animal, quando você faz, por exemplo, a flexão aqui do membro pélvico, o que o animal faz é isso aqui. Ele recolhe tudo junto e quando você estica, ele estica o membro inteiro também. Ele fica fazendo isso aqui. Ou seja, você vai mover o membro aqui, vai começar a mexer pelo úmero do paciente, ele vai mexer o braço inteiro. Se ele manifestar dor, você não vai conseguir saber de onde está vindo essa dor, porque está tudo mexendo. Ao passo, se você começar da região mais distal, você consegue isolar muito melhor cada uma das articulações. Você consegue mexer dedo por dedo separadamente. Depois que você isolou os dedos, você consegue mexer só o carpo, sem mexer o cotovelo e sem mexer o ombro. Depois, se não estiver doendo aqui, você vai mexer o cotovelo, você consegue mexer só o cotovelo sem mexer o ombro, e se o carpo mexer já não é um problema porque você já avaliou, você já sabe que não tem uma lesão ali. Aí agora, se ele manifestar dor, você sabe que é daqui para cima que tem o problema. Essa é a ideia de sempre ir da região mais distal para mais proximal. Deu para entender isso? Deu para entender até aqui essa parte de exame ortopédico? Tá tudo tranquilo? Tranquilo. Então, beleza. São quase 3 horas, daqui a pouco a gente já vai terminar também. Avaliação, então, de translações, luxações, né? Ver se estão todas as articulações no lugar ali, ou subluxações. Translação vai ser mais fácil da gente entender quando a gente falar sobre o teste de gaveta, mas que é você tentar fazer com que um osso meio que dance em relação ao outro, né? Fazer com que eles deslizem lateralmente um em relação ao outro para ver se tem integridade das estruturas de ligamento da articulação. E observar o desvio de eixo ósseo, que são aqueles rádios curvos ou as tíbias curvas ali, de uma maneira com que faça com que o paciente não consiga andar direito, né? Porque ele tenha esse tipo de alteração de articulação e que ele ande com variação de aprumo, né? E além disso, desses testes dessa avaliação geral, assim, básica, que a gente faz normalmente em pesquisa de dor, edema, regiões de crepitação e tudo mais,
a gente tem alguns testes específicos que a gente utiliza também na veterinária. Algumas avaliações ortopédicas diretas ali que a gente diz que são patognomônicas, né, para algumas doenças. Tipo, se deu sinal positivo para isso, é porque ele tem essa lesão, né? Então, a gente tem aí a palpação do tendão do bíceps, a hiperextensão do ombro, o teste de Ortolani, o teste de gaveta e o teste de compressão tibial. Aí a gente vai falar sobre esses. Existem diversos outros testes específicos que a gente utiliza na nossa rotina para diversos fins, mas o que a gente encontra direto, que é, digamos, importante que vocês saibam, que vocês podem encontrar o tempo inteiro, são esses 5, e principalmente, de longe, o teste de Ortolani, que é focado na avaliação de displasia coxofemoral, e o teste de gaveta, que é focado na avaliação de ruptura do ligamento cruzado, né? Que são duas das doenças mais comuns que a gente tem aí da ortopedia, de maior rotina, né? Então vamos começar a destrinchar cada um deles ali, explicar cada um deles. Primeiro, a palpação do tendão do bíceps. O objetivo dessa palpação do tendão do bíceps é avaliar se esse paciente tem a tenossinovite do tendão bicipital. O que significa isso? Inflamação do tendão do bíceps, basicamente isso. O que acontece? Esse aqui é o Milk, eu vou usar ele de modelo para mostrar algumas coisas, vai ser mais fácil. O tendão do bíceps, eu só preciso conferir agora então se está aparecendo na câmera, né? Tem um jeito da minha câmera ficar maior, eu achava, mas enfim, tá dando para ver. Vou olhar por aqui. O tendão do bíceps, ele sobe por aqui, né? Ele sobe por aqui pela região medial do húmero e passa por dentro da articulação, por dentro da articulação escapulohumeral, por dentro da cápsula articular e termina aqui preso na superfície da cavidade glenoide, ali na protuberância que tem em cima da cavidade glenoide, aqui em cima da escápula, né? Então ele faz esse trajeto por cima do ombro do paciente. Então, o que a gente vai fazer, ele fica meio que esticado aqui, né? Então, o que a gente vai fazer é flexionar o membro desse paciente. Eu não vou flexionar porque daí senão eu vou quebrar o milk aqui, né? Mas o que a gente faz é flexionar completamente esse ombro, fazendo... O paciente normalmente está assim, né? A gente faz isso aqui, estica completamente para trás o membro do paciente. E quando a gente faz isso, esse tendão que fica nessa região, ele vai ficar completamente esticado e apoiado em cima do osso. E ele está inflamado. Ou seja, você vai encostar nessa região, você vai encostar aqui em cima, bem nessa fossa que existe aqui do húmero, que a gente consegue palpar bem, entre as duas protuberâncias ósseas que existem aqui no ombro. E esse paciente, se tiver com a tenossinovite, ele vai gritar na hora de dor ali, ele vai reclamar na hora, porque não tem para onde esse tendão escapar, né? Então ele já está sendo comprimido e você vai apertar justamente onde está doendo, né? Então ele reclama na hora, por isso que isso é um sinal muito claro que esse paciente esteja com essa tenossinovite do tendão bicipital, né? Deu para entender esse primeiro teste? Professor, tem como deixar a sua tela aqui? Tem como deixar a tela que você está mostrando ela maior? Essa aqui? A sua tela que você está mostrando no cachorro, porque está aparecendo a aula, sabe? Tipo, de fundo, e você num quadradinho pequeno. Eu gostaria de saber como faz isso, mas deve ter como sim. É que eu pelo menos não consegui enxergar. Ai, tem alguma... Por exemplo, para mim está aparecendo
A Karine, como é grande aqui na minha tela, né? Tem como trocar e se aparecer eu ali, eu fico maiorzão. Não, não é assim. Então vamos ver se eu consigo de alguma outra maneira. O Android aqui também não. Também não aumenta esse aqui. Assim melhora. Então agora melhorou. Agora dá pra ver perfeitamente. Mas deu para conseguir? Por nada. Obrigado por ter avisado, na verdade. Mas deu para identificar de qualquer maneira todas as estruturas que eu falei aqui, bem aqui, agora tá dando para ver maior. Essa é uma protuberância que tem, né, que é o tubérculo maior, e aqui do lado o tubérculo menor, né? Então, entre eles aqui, passa o tendão do bíceps. Então, é essa região aqui que a gente vai palpar. A gente vai vir e vai apertar essa região aqui do paciente quando o membro estiver flexionado, né? Isso deu para entender? Deu para visualizar, então? Deu sim. Nossa, melhorou 100% agora, porque daí agora deu para ver bem onde essa... Tava muito pequenininho. Né? Tava pequenininho, não estava conseguindo enxergar, mas eu entendi pelo áudio também, mas visualizando é bem melhor. Então, beleza. Então, agora, aproveitando o outro também, o outro teste que a gente tem eu esqueci o nome do teste, eu sei que é para avaliação da osteocondrite dissecante. Eu acho que é só a hiperextensão, né, do membro. Hiperextensão do ombro. É que, na verdade, a gente não faz só a hiperextensão do ombro, né? Cadê? Aqui. O que a gente faz, aqui, na verdade, é o exagero na amplitude do ombro em todos os sentidos, né? O máximo possível em todos os aspectos aqui a gente faz. Por que isso? A osteocondrite dissecante, a gente vai ver ela mais pra frente, mas ela é basicamente um desgaste da articulação que o paciente possa ter. E quando ele faz esse desgaste da articulação num ponto específico, uma parte da cartilagem é perdida e daí fica o osso exposto diretamente. Quando essa região de osso passa por dentro da articulação, encosta na escápula, na superfície da escápula, o paciente manifesta dor. Porém, o problema isso até dá para reparar um pouquinho aqui no Milk também, mas que a cavidade glenoide em si, se vocês forem lembrar, dá para reparar em qualquer livro de anatomia também, que a cavidade glenoide do paciente, aqui, aonde a cabeça do húmero se instala, ela é bem menor que o húmero em si, que é a cabeça do húmero em si, né? A cabeça do húmero é como se fosse a cavidade glenoide, é um cotoquinho assim, né? E a cabeça do húmero desse tamanho, gigantesca. Então ela gira e ela não está completamente fechada dentro da cavidade glenoide. Então, se você faz uma movimentação curta com o membro do paciente, por exemplo, faz só isso aqui, pode acontecer da lesão onde tem a osteocondrite dissecante não passar na cavidade glenoide e ele não manifestar a dor. Aí, a partir do momento que você faz todas as movimentações bem mais amplas de todo o ombro desse paciente, você aumenta as chances dessa parte que está com lesão passar por dentro da cavidade glenoide e ele manifestar a dor. Deu para entender isso? Deu sim. Beleza. O próximo é o ortolane, né? O próximo já é do ortolane. Bom, são 3h10 agora, a gente falou já sobre os membros pélvicos, os membros torácicos. Eu acho que vale a gente deixar para começar o membro pélvico, então, com calma na próxima semana, até porque, querendo ou não, acaba sendo mais importante, porque são as lesões que mais acontecem. Então, acho que melhor do que a gente falar correndo agora. Pode ser? Ok. Então, a aula se encerra por aqui hoje, e daí semana que vem a gente continua. Agora eu vou terminar de corrigir a prova de vocês. Então, boa tarde a todos e até semana que vem. Até, boa tarde. Boa tarde.